Olá, firmeza? Estamos aqui em mais um Verbo Inspira, para inspirar você a andar cada vez mais na palavra. Verbo Inspira Macapá, novamente aqui com o nosso pastor Gilmar Pereira, e falando sobre aquele assunto que ele tem muita desenvoltura, né, pastorzão? A gente vai É, continuar falando sobre o amor, amém, porque amém. eu tô falando isso porque no domingo passado, anterior, você pode assistir a ministração, ele falou que é um assunto que ele desenvolve bastante no andar, Não não andasse. muito no falar. É. Então, pastorzão, pode se apresentar novamente aqui, porque pode estar vindo alguém que não conhece, mas o pastor pode estar se Amém, apresentando. amém. Olá, pessoal, graças e paz. É uma honra estar aqui no Verbo Espírito, esse programa que tem ajudado bastante a tirar dúvidas e conectar pessoas, conectar unções, agradecer os professores que vez ou outra passam Amém, aqui para fazer o programa. E tem sido uma benção, tem sido uma benção. amém. E hoje, pastorzão, a gente vai dar continuidade àquele tema, né, sobre amor, mas falar sobre relacionamentos. Eu trouxe até aqui um livro, Relacionamentos Importam, de Tony Cook. E como desenvolver o amor em relação aos relacionamentos. E, na verdade, assim, pelo seu testemunho, a gente sabe muito que muitas vezes você já falou sobre isso, que era uma pessoa que não gostava muito de se relacionar com outras Sim, pessoas, sim, né? Uma naturalmente pessoa falando. mais retraída, né? Que tinha poucas amizades, de Ainda poucas tenho, ainda amizades. hoje tenho poucas amizades. Mas eu sou teu amigo, pastorzão? É, meu é ovelha em Demorou um pouquinho, treinamento. demorou. Minha ovelha em treinamento. Demorou um pouquinho pra falar. Mas então, assim, mas hoje o pastor já se relaciona muito melhor do que antigamente, Sim, né? com certeza, com E como certeza. foi esse desafio de começar a se relacionar com pessoas? Cara, como às vezes a gente acha que não, mas a forma como nós somos criados, a forma como nós somos, como eu posso dizer, doutrinados, ela nos afeta demais, né? Uhum, Eu venho de um tipo de criação na infância onde vivi muitas rejeições. Então isso automaticamente me fez me afastar de pessoas, uhum, né? Me afastar de pessoas. Então, e naturalmente eu não tenho muita necessidade de estar de conversa com pessoas, né? uhum. Eu não tenho necessidade, eu não quero que as pessoas me entendam mal em nome de Jesus. Eu não quero que ninguém me entenda mal. Eu tenho muitos amigos, eu poderia citar números deles aqui, e não quero nem citar para não ficar, não ter problema. Esquecer de alguém. Não é nem que esqueceu de alguém que é um verdadeiro amigo, você nem esquece, né? Então, se eu Aham. não citasse é porque realmente não tá nessa lista top 10 aí de pessoas. Então, mas eu tenho muitos amigos bons, mas Sim. a questão toda é que eu não tenho essa carência de estar ligando, de estar conversando, entendeu? Eu não tenho essa carência. Sim. E eu não me condeno com isso. E eu Uhum. até fico tranquilo quem gosta dessa coisa de estar conversando, estar mandando mensagem, trocando mensaginha, figurinha. Eu não tenho problema com isso, né? Então, eu acho que cada um tem que se encontrar, se Uhum. amar primeiro para poder se encontrar. Porque como é que você, dentro de um relacionamento, você vai viver bem se você é mal com você mesmo? É, um dos tópicos desse livro é relacionamento com você mesmo. Entende? Então, como você vai viver bem se você não se encontra? Você é uma pessoa que não sabe os seus limites, não se conhece. Então, eu me conheço. Eu sei que Uhum. eu não tenho essa necessidade. Então, eu não cobro de ninguém que me ligue. Eu não Uhum. cobro de ninguém que fica, cara, tu nunca mais falou comigo. Eu não cobro isso das Sim. pessoas, entende? Mas quando as pessoas me ligam, eu retorno, entende? Eu Uhum. retorno. E não fico, cara, tá me incomodando. Não, 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 eu retorno. Então eu me encontrei, eu sei quem eu sou, então eu não preciso disso aí. Então isso eu acho que é o primeiro ponto para você se encontrar, né? Então você primeiro tem que aprender a se relacionar com você mesmo, Sim, justamente sim. isso. Entender quem você é, É, a forma que você desenvolve esse desenvolve. E relacionamento. outra, encontrou, aí bota Cristo. Sim, Porque possa ser que você esteja em um extremo perigoso. No meu caso, eu vivia no extremo perigoso, que era o isolamento. sim. Entende?
E Deus não me chamou para isso. Deus não chamou nenhum ser humano para viver isolado. Sim. Entende? Ele É nos melhor chamou que sejam dois do que um, do né? que um, exatamente. Então, ele me chamou para comunhão. Então, eu Sim. me pego. Não é que eu sou assim, não, eu não sou. Deus não me fez isolado, Deus me fez para me relacionar. Sim. Entende? Só que eu não sou aquele cara polarizado ao relacionamento. Entende? Igual o pastor Marcos. Pronto, Marcão. Marcão, cara, é uma benção, fala com todo mundo. Um exemplo, eu tenho meu irmão mais velho. Sim. Cara, ele é extremamente comunicativo com todo mundo. Sim. E o meu irmão mais novo também. Os dois são extremamente comunicativos. Fala com todo mundo, passa na rua, parece vereador em período de O teu campanha. irmão mais velho foi criado com você. Isso, Os dois isso. juntos. A gente Então, passou mais tempo juntos. Duas pessoas criadas em um mesmo No mesmo ambiente, ambiente. e totalmente diferentes. Diferentes, exatamente. Então exatamente. isso já é natural, não é nem algo que pode dizer assim, não, foi a consequência do ambiente em que eu estava inserido. Não. É como personalidades, olha. Eu tenho um casal de filhos. O Guilherme, que é extremamente comunicativo com todo mundo. Uhum. E eu tenho a Ellen, que ela não é muito comunicativa com as pessoas. Uhum. Mas se você souber acessar o coração dela, você vai ganhar ela. Você vai ter muito benefício dela. Já o meu filho tem o coração aberto para tudo. Uhum. Entende? Aí se você perguntar quem sofre mais, os dois lados sofrem mais. Porque aquela pessoa fechada, quando ela Eu já ia perguntar isso. quando ela se abre e alguém fere ela, cara, é mais difícil de você tirar ela daquela condição. Uhum. E o cara que é muito aberto, Aí vai ser ferido aí vai mais ser fácil. ferido mais fácil, entendeu? Então assim, a questão mesmo é você se encontrar, Sim. entendeu? Porque quando você se encontra, ninguém mais fere você. Até porque você vai se entender e vai saber onde é a sua fragilidade para que você possa andar em amor, né? Aí você vai aplicar a palavra, vai aplicar Sim. os princípios e aí você não vai mais se ferir. É o que acontece comigo hoje. Eu já não me firo mais com ninguém, né? Desde que me converti e tenho treinado isso. Por quê? Porque eu me relaciono, tenho comunhão com todo mundo, mas entendo que eu tenho essa coisa de eu ficar mais quieto, mais tranquilo e eu sou de boa com isso. E aí outro tópico aqui é com o filho na fé, relacionamento com o filho na fé. Cara, eu acho extremamente importante. É isso que eu faço com vocês hoje, né? Vocês hoje aqui são meus filhos na fé aqui em Macapá. Então eu levo para minha casa, a gente sai, a gente tem comunhão, eu tento ensinar vocês a viverem as mesmas coisas. Porque eu me relaciono principalmente com aqueles que estão mais próximos de mim. Porque eu tenho muitas pessoas que eu treinei, elas estão no ministério. Sim. E eu acho isso maravilhoso. E eu não fico ligando todo dia para ele. Eu acho até, e eu não sou contra isso, ter um pastor nosso, um homem de Deus, um príncipe de Deus. Toda vez que um ministro dele, né, que vai fazer uma viagem, ele liga e fica todo dia, como é que tá as coisas por aí. Isso é bom. E eu não me condeno por não fazer isso. Sim. E também não aceito que ninguém me condene por eu não fazer, Sim. entendeu? Então é onde você se encontrou. Então eu tento me relacionar o máximo que eu posso com todas as pessoas que estão próximos de mim. Né? Eu abro a porta para que eles possam se relacionar comigo. Eu acho que o pastor se relaciona até mais que eu, né? Porque eu já fui algumas vezes na sua casa, eu acho que o pastor foi uma vez na minha casa. Uma vez só na sua casa, Então tá quantos anos aqui, pastorzão? Tô há 2 anos e meio, só fui uma vez na sua casa. Mas não se condene não, que minha mãe também foi poucas vezes na minha casa. Amém. Então, veja, é de pessoas, entende? Então, É de pessoas. Então, assim, eu entendo que como ministro, eu vou ter que aprender a me relacionar. Eu não posso ficar nessa esfera do homem natural que eu vivenciei. E que se eu descuidar, eu vivencio. Entende? Então eu tenho que estar me puxando para um relacionamento. Eu achava que eu era uma pessoa que se relacionava extremamente bem. Eu pensava que eu era simpático, que o meu sorriso era lindo e as pessoas ficavam cativadas, né? Mas com o caminhar eu comecei a perceber que eu tinha muita dificuldade em relação ao relacionamento, porque eu era brincalhão, mas até minhas brincadeiras não eram muito saudáveis, né? Eu era uma pessoa que não andava
em amor. É, Então, assim, eu pegava uma falha de alguém para poder fazer bullying mesmo. entendi, Então, entendi. era algo que não era muito agradável. E aí, por isso, eu acabava afastando as pessoas. Então, eu tive que aprender a me controlar em relação a isso. Não é que eu não tenha vontade ainda. Minha carne, às vezes, pega e vê alguma coisa e já dá vontade de Quer falar. fazer, né? Só que eu aprendi a me controlar. Amém. Então, que é justamente para poder andar em amor, para justamente trazer essas pessoas para perto. Porque se eu fosse falar tudo que eu penso de todo mundo, aí eu não conseguiria trazer para É perto. onde entra o amor do tipo de Deus, né? Eu não falo tudo que eu penso sobre todo mundo. Aí Aham. alguém pode dizer, mas o amor fala a verdade, mas o amor também não machuca, Sim. entende? E eu via isso, eu É. justamente machucava as É. pessoas, achava que não. Porque assim, se alguém falasse algo para mim, é como se eu tivesse blindado. Eu não me sentia mal. Sim. Então, podia tirar onda, podia falar o que fosse, beleza, fala. Mas aguenta também, Aguenta entendeu? também, a brincadeira que você É. tira, você vai levar também, né? Então, assim, da mesma forma. Então, por isso eu brincava pesado, porque eu sabia que se alguém fosse brincar, eu também não ia me sentir ofendido. Sim, sim. Só que não são todas as pessoas que são como eu. É, E aí eu acabava ofendendo mais do que agradando, né? é. E principalmente quando você é liderança, né? A gente já teve muitas experiências. Hoje eu vejo que nem tudo que uma pessoa está fazendo, eu Sim. falo. Mas o senhor deveria falar, eu sou o treinador. Sim, eu sou o treinador. Mas tem coisas que são muito a níveis pessoais, Uhum. entende? E eu falo mais aquilo que estão a níveis ministeriais, Sim. para a pessoa melhorar naquele aspecto. Mas as coisas que são a níveis pessoais, eu acho que você precisa ser amigo pessoal de alguém para falar a nível pessoal com ela. Eu penso assim. Eu Uhum. penso isso, estou dizendo, já digo eu, não o Senhor. Eu Sim. penso que uma pessoa, para ela vir falar algo pessoal comigo, ela tem que ter uma intimidade pessoal comigo. Uhum. Porque se alguém falar algo da minha vida pessoal que ela não tem esse nível comigo, eu, como ser humano, eu já vou cortar ela. Você ia da sua conta, Uhum. entende? Tem gente muito educada que não diz nada, fica magoado. Mas se alguém invadir a minha privacidade sem a autorização para isso, eu corto ela na hora. Na hora eu corto ela. Uhum. Eu vou dizer, cara, é da tua conta isso? E isso é andar em amor. Na minha concepção é. Aham. Porque eu não. Porque como eu me conheci primeiro e agora eu me Sim. amo, eu não firo ninguém. Mas se aquela pessoa achou que pode entrar numa esfera da minha vida, que eu não dei liberdade a ela, Sim. e ficar sapateando ali do jeito que ela quer, então eu já vou mostrar para ela que não é assim. É porque também o andar em amor é evitar estragos na sua vida, na E vida na da sua vida família e na vida dos dos outros. outros, Então, quando exatamente. você limita, você delimita um espaço, Sim, você faz com que isso sim, aconteça, sim, né? sim. É Entendeu? a mesma coisa você ter uma casa sem muro, onde todo mundo pode entrar Sim, sim. ali e fazer Ó, o que quiser. para pensar. Às vezes parece grosseiro da minha parte, mas nós recebemos ministros, nós recebemos pessoas Sim, todo o tempo. E às vezes nós hospedamos pessoas. sim. E eu sempre procuro dizer assim: olha, pessoal, o café é tal hora mais ou menos. Tal Uhum. hora. O almoço é tal hora. O jantar é tal hora. Eu aviso, porque você está na casa de alguém e fica chato você não saber que hora vai ser o jantar, que Sim, hora é o sim. almoço, que hora é o jantar, né? Que hora é o café. Então eu procuro avisar as pessoas. E aí, quando o café está na mesa, dentro daquele horário, a gente tenta pontualmente sempre estar naquele horário. E aí eu mando uma mensagem, às vezes, ó, o café está na mesa. E eu não espero uma pessoa. Sim. Vou jantando, vou comendo. Porque às vezes a pessoa chega meia hora depois. Já tá com fome, a barriga já tá Não é batendo lá. nem isso, é porque eu já tinha É, avisado. e já tem o hábito também, né? Exato. Então, se Então, ele não quis vir aquele horário, eu também não vou brigar com ele. aham, Eu vou ficar lá esperando. Meia hora a mais, porque o cara resolveu que vai ficar numa mensagem, a pessoa resolveu. Cara, não vou fazer isso. Então, assim, isso é o aham. que? É você se descobrir. Não vou Sim, ficar chateado com a pessoa. E se a pessoa chegar e ficar chateada, eu vou dizer, mano, eu não marquei contigo essa hora, aham, então não posso fazer nada, entendeu? Então, assim, isso é você se descobrir, sim, né? É você. E eu não me chateio com isso, não. Não sou eu, eu já tô comendo, mano. Comida tá aqui, eu vou comer minha parte, vou fazer a minha parte, acabou. Entendeu? Então, assim, é muito importante isso. Eu sei que tem alguns livros de etiqueta que fala sobre a mesa, que fala
sobre a mesa posta, a sala, fazer sala para as pessoas. Eu considero tudo isso. Eu considero fazer sala para as pessoas, eu considero tudo isso. Mas também eu considero os meus limites para que eu não tenha problema. Então, eu acho que no âmbito do relacionamento, se você não entender isso, e a gente vê isso no próprio Jesus, quando ele estava falando com João sobre uma condição, e os discípulos interrogaram, mas quer dizer que ele não vai morrer não, né? Aí Jesus disse, te importa? Se ele for viver eternamente, aí os caras ficaram assim, né? Mas como é que faz? Porque eles se meteram na conversa que não era do âmbito deles, entendeu? Então, e Jesus deixou de amar eles? Não, não, entendeu? Então isso é uma coisa E que... nem ficou se explicando, né? Exatamente, exatamente. Então assim, claro que uma pessoa que é grosseira assim todo o tempo, ela tem que melhorar. Sim. Ela tem que se ajustar, eu penso, né? Tem que ter o equilíbrio Tem que da ter palavra, equilíbrio, que é justamente o que você falou. Se conhecer e colocar a palavra, né? Exatamente. Colocar Jesus ali. Aí você vai poldando os seus excessos e agregando as suas faltas. A palavra te ajuda a poldar os seus excessos e acrescentar as tuas faltas. Esse é o grande benefício da palavra. E aí eu vi que você trouxe o outro livro aí para Em apresentar, busca de Timóteo. que é um relacionamento dentro do convívio ministerial, né? Sim. Então, como desenvolver esse relacionamento? Que Em Busca de Timóteo fala muito sobre o Timóteo, né, que era para Paulo. Quem Timóteo era para Paulo? Sim. Então, aquele auxílio, aquela pessoa que está próximo. E como desenvolver esse relacionamento dentro do ministério? É onde entra a esfera do amor em primeiro lugar. Por quê? Quando nós estamos na condição de Paulo, qual é a condição de Paulo? A condição de levantar, a condição de treinar. Possa ser que tenha muitos Timóteos Sim. disponíveis a nos servir, porque eles sabem que serão levantados, eles sabem que serão treinados, e isso é bom. Mas existe o outro lado, que é, você continuaria servindo essa pessoa e honrando ela se ela não pudesse fazer isso por você? Você continuaria debaixo dos mesmos ensinos dessa pessoa se você não tivesse mais debaixo da direção dela? Entende? Eu vi muita gente sair dos ensinos da nossa liderança. Nós tivemos uma liderança muito boa nessa área de treinamento ministerial. Para mim foi maravilhosa. Ela foi maravilhosa. Na época, nós pegamos a minha liderança crua de tudo. Era uma madeira bruta de tudo. Sim. Então a tendência Vocês foram os primeiros liderados fomos os ali. primeiros a sermos Aí- treinados. Tudo que acertou e errou foi da gente, entendeu? Então, automaticamente, a gente viveu alguns exageros dessa área de liderança, dessa área de cobrança. Nós sofremos alguns exageros. Então, o que é que eu vi? Eu vi que algumas pessoas abandonaram totalmente até o que era correto daquele treinamento. Sim. Então, eu fico pensando, cara, como é que você abandona o que é correto de um treinamento só porque parte do treinamento foi um pouco mais árduo ou duro para você? Entende? Então, isso mostra que aquela pessoa, ou essa pessoa em si, né? Porque não é aquela pessoa que parece que eu estou acusando alguém. Isso mostra que uma pessoa que se submete a um treinamento por uma oportunidade, ela não é um Timóteo. Entende? Porque na hora que não tiver o Paulo cobrando, na hora que não tiver a liderança perto, que ela se encontrar sozinha tendo que fazer aquilo, ela não vai fazer. Porque ela não faz aquilo como uma expressão de amor. Ela faz aquilo como uma satisfação. Ela faz para me dar satisfação. E não porque de fato ela entendeu. Eu lembro que numa empresa que eu trabalhei, nós tínhamos muita dificuldade de fazer as pessoas usar os IPIs. Sim. Que principalmente dentro do elevador de carga. O elevador de carga é extremamente perigoso, porque ele não é como um elevador normal. Ele não tem aquelas paredes fechando tudo. Ele é um elevador que tem um certo nível de fragilidade. Ele é um elevador de carga. Então, você precisa ter um certo cuidado lá dentro. E eu lembro que a gente tinha muita dificuldade de fazer as pessoas, ao entrarem no elevador de carga, seguirem os protocolos que aquele elevador pedia. Porque demandava um certo tempo.
você tinha que entrar, verificar se as portas estavam fechadas, se posicionar no lugar certo e tal, para poder acionar o botão. E às vezes entrava lá, verificar se não tinha nada passando nas laterais. Uhum. Então, não ir com excesso, então, inúmeras coisas. E as pessoas às vezes tinha que ficar uma caixa só lá. Ah, que é que tem? Só mais uma, bota aqui e tal. E a gente, um dia, um rapaz quase perde o pé, Ixi. né? A sorte que em cada andar tinha um botão de emergência do elevador, em cada Sim. andar. Quando nós ouvíamos qualquer barulho diferente, nós corríamos lá, quem tivesse mais próximo, acionava o botão de emergência. Porque, vez ou outra, era comum alguém ir além do limite. Uhum. E aí acionava o botão de emergência. Então, aquela pessoa que quase perde o pé, depois ele falou, cara, tudo que sempre foi orientado, eu realmente agora entendo. Mas quase ele precisou perder o pé para entender. Entende? Uhum. Então, assim, e a gente parecia ser insistente. Nós que tínhamos uma certa posição de autoridade na empresa para Sim. organizar algumas coisas, parecia que nós éramos insistentes e chatos até. Uhum. E aquelas pessoas, tá, vai falar de novo. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Um Uhum. exemplo, quantas vezes eu estou no voo e eu estou observando as pessoas com o protocolo de segurança do voo, Uhum. sobre a máscara, tudo, e ninguém tá ligando mais para aquilo, mano. Uhum. Principalmente quem já voou várias e várias vezes, entende? Então, eles não estão atentos às coisas. Então, quando nós nos relacionamos com as pessoas, pelo que elas podem nos dar, possa ser que a gente perca o que de fato tem de essência na vida delas. Uhum. E eu trouxe esse livro porque Timóteo não se relacionou com Paulo pelo que Paulo poderia fazer por ele. Uhum. Ele se relacionou com Paulo por quem Paulo era. Uhum. Entende? E isso é muito bom porque Timóteo, distante de Paulo, continuou fazendo as coisas que Paulo mandou. Sim. Entende? Então Tanto que ele escrevia cartas para Timóteo, né? Exato. Então, Então, assim, eu vejo que o relacionamento dentro de uma esfera de amor, de liderado e liderança, é quando você continua fazendo o que teu líder te ensinou, independente dele estar perto ou não. uhum. Independente de você estar debaixo da jurisdição dele ou não. Isso é um grande desafio. É um grande Uhum. desafio. E tem outra parte aqui que fala relacionamentos que decepcionam. E aí eu lembrei que em Busca de Timóteo também tem uma situação em que Paulo pega e manda Marcos pegar o beco. João Marcos. Então ele fala assim, Que cara, até teve uma briga não quero Marcos nessa viagem É. aqui, então vai embora. E aí Barnabé pega e fala, então eu também não vou, eu vou com ele aqui, né? Sim. E aí vai. Só que lá na frente, em uma das cartas de Paulo, Paulo fala assim, olha, me traz a capa, me traz os livros e manda também Marcos, que ele Que é é muito um útil útil para o meu ministério. É. Então, assim, foi uma pessoa que em um certo momento decepcionou ele, porque ele mandou embora, então Sim, teve uma decepção ali. Não sei o que foi que aconteceu, eu sei que ele mandou ele embora. sim. E em outro momento ele chama para perto, ele diz assim, cara, esse cara é útil para mim no Sim, ministério. sim. Então, assim, você já passou por alguma situação de alguma pessoa que teve que afastar e depois trouxe para perto de novo? Sim, sempre, vez ou outra, temos que disciplinar alguém, Uhum. né? Por diversas situações. Às vezes, fraqueza, que a pessoa termina se envolvendo em uma questão de pecado, e você tem que Uhum. preservar aquela pessoa e tirar ela, porque ela não está pronta para aquilo ali. Às vezes, a questão realmente de imaturidade, a pessoa age imaturo com você, Uhum. e você, às vezes, precisa também lidar com aquela questão, de uma forma a se afastar daquela pessoa ou afastar ela. Isso eu acredito que todo ministro vai viver isso. O que ele não pode é ficar preso nas raízes dos sentimentos, Sim, entende? Essa é uma coisa muito perigosa, ficar enredado com sentimentos. para acontecer que nem Jonas, né? Que pegou, tinha que pregar lá pro povo, aí pregou e queria que o fogo descesse em Descesse e cima deles, matasse as né? pessoas, né? E ficou esperando ainda, Ainda ficou foi pro chateado monte e com ficou. Deus Aí depois que ficou não chateado. aconteceu, né? Então, assim, eu vejo que nós crescemos, nós como seres humanos crescemos nos relacionamentos. Então, existem pessoas que em outro tempo elas eram difíceis de eu me relacionar com elas, hoje já é Uhum. mais fácil, porque eu Uhum. mesmo amadureci em algumas coisas. Então,
tá mais fácil me relacionar com elas. Sim. Então isso é um fato, não tem como. Você vai viver isso. Todos os ministros, todas as pessoas vão viver isso. É Uhum. como irmãos na igreja, que vamos supor, dentro do aspecto natural, quem vem que tem irmãos pequenos, eu lembro que eu tenho uma irmã, a minha irmã mais nova, né, por parte do meu pai, ela deve ter pelo menos uns 10 anos mais nova do que eu. Então, quando eu tinha aí uns 10 anos, ela era um bebê. Uhum. E, rapaz, aquela era uma criança chata. E uma vez meu pai me bateu porque eu bati nela, entendeu? Aham. Então, é mais ou menos isso. Hoje há um relacionamento entre a gente. Somos Aham. irmãos, então, quando você está na igreja, isso pode acontecer. De Sim. ter um irmão novo, que ainda não sabe os limites e tal. E você vai, às vezes, ter que afastar aquele irmão, brigar com ele por alguma situação. Depois ele amadurece e ele volta para o convívio e a Aham. conversa novamente. Então, isso é normal. Eu só vejo como uma coisa normal. Uhum. Não vejo como uma coisa. É danoso se você nunca mais quer falar com aquele irmão, né? Sim, Mas é normal essa situação de Paulo e Marcos, João Marcos. Marcos. Sim, e aí aqui também fala sobre relacionamento à distância. Aí você mesmo falou que não tem muito hábito de estar mandando coraçãozinho, de Não, não estar mandando, tem. de estar mandando bom dia, boa tarde, boa noite. É. Na verdade, às vezes a gente manda mensagem pro pastorzão, o pastorzão até esquece de responder, né? Às vezes eu peço perdão, às vezes acontece isso. Então, assim, não é habitual seu de estar conversando com pessoas que estejam mais Você pode até distantes. ver nas minhas respostas, dificilmente eu uso emojizinho, essas coisas. Só boto ok mesmo. Não boto nem o dedinho assim, né? Aham, Não uso, não uso. Não é que eu sou contra quem usa, não. aham. Mas eu não tenho hábito, não. Mas como você cultiva? A sua forma de cultivar com certeza deve ser um pouco diferente, mas como você cultiva essas pessoas que estão mais distantes, mas que são seus amigos mais próximos? Vez ou outra eu ligo para eles. Vez ou outra eu mando uma Ah, então mensagem. você liga, pastorzão? Ligo, vez ou outra eu Ah, ligo. Aqui são aqueles que são bem próximos mesmo. Vez ou outra eu ligo para eles, às vezes eles ligam para mim. aham, Mas assim, eu confesso que não é uma esfera assim grande de aham, pessoas. sim. São poucas pessoas, né? Vez ou outra eu ligo, às vezes entre em contato, às vezes mando uma mensagem, alguma coisa, mas não muito junto, né? Aham. Não sou muito junto nesse sentido. Porque eu mesmo, assim, amigão, melhor amigo e tal, eu tive a última vez era no mundo ainda. Então, assim, depois que eu me converti, eu parei de ter amizade, porque eu via que era uma realidade totalmente diferente. Sim. No início eu até tentei ainda ser próximo ali, mas depois fui vendo que não fazia sentido, porque o meu amigão queria estar praticando outras coisas que não era mais o que Sim, fazia sim, sim, sentido para mim. sim. Então acabei me afastando. E aí, hoje em dia, que eu sempre brinco, mas realmente o meu melhor amigo é o Pastor Marcos. Sim. Porque é o único que eu vou na casa tomar café, faz bolo pra mim. Ah, o Então, Marcão assim. tá sempre convidando a galera para ele comer um churrasco Então ele tem lá, um né? monte de amigão. O Marcão é sempre... Mas veja da personalidade da pessoa, né? Mas aí, mesmo assim, eu não fico ligando, Pastor Marcos. E eu não ligo pro meu pai. Então, assim, vez ou outra eu acabo ligando, até por muita insistência da minha esposa. Sim, sim. Então ligo e tal. Minha mãe, vez por outra, eu acabo e ligo, mas não é algo que eu tenho o hábito de estar Sim, ligando sim, e estar sim. conversando. Eu não ligo todos os dias. Eu sei que tem filhos que ligam todos os dias para os pais. Eu não ligo todos os dias, mas eu ligo pelo menos uma vez por mês para minha mãe. Pelo menos uma vez por mês eu ligo para ela, converso com ela, às vezes até um pouco mais. E Uhum, aí eu ligo no horário que eu sei que ela está disponível, em um horário que eu sei que é mais conveniente para ela, que ela não está fazendo nada. E para mim uhum, também, que às vezes eu estou na correria e tal. Então, às vezes eu ligo para minha mãe no domingo de manhã, que aí eu fico mais tempo conversando com ela e tal. Né? Eu acredito que se meu pai fosse vivo, eu manteria um relacionamento parecido. Eu uhum. ligaria para ele com frequência, como eu ligo para minha mãe. Quando eu digo com frequência, é isso. Uma, duas vezes no mês, entendeu? Pastorzão, então tu é melhor que eu ainda.
Porque, assim, um bom exemplo, isso vai muito de família. Aham. A mãe de Célia, se ela não ligar toda semana, ela já fica, ah, não liga mais pra mim, blá, 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 blá. Então, Célia liga pra mãe dela pelo menos uma vez por semana, Aham. entendeu? Às vezes liga até mais. Célia fala com os irmãos com frequência, Sim. entende? Então, Célia tem um grupo dos irmãos. Eu não tenho um grupo dos meus irmãos. Somos 5, né? E não tem um grupo da gente que a gente Sim. se conversa, entende? Então, assim, eu não me cobro disso e nem sou cobrado, não. E eu não estou dizendo que quem faz está errado e eu estou errado. Então, assim, é, é se descobrir, mano. Quando você se descobre, você fica em paz, entendeu? Você Entendi. faz o que é certo e fica em paz. E como pastor, em relação, a gente falou sobre o relacionamento com o filho na fé, mas e com os fiéis, com a igreja em si? Cara, eu tento me relacionar com eles da melhor forma possível. Como eu pego muita igreja em andamento, em crescimento, então eu tenho mais contato com as pessoas. Uhum. Chega um momento que a igreja cresce e, de fato, esse contato ele se restringe um pouco por causa do próprio crescimento da Sim. igreja. Uma igreja com 500 membros, é impossível que esse pastor visite todos Uhum. em um ano. É impossível. Né? Se ele visitar um por dia, não dá ainda. Se ele visitar 12 por dia, ele não faz mais nada, só visita a pessoa. Aham. Entendeu? Então, assim, é impossível de ter um relacionamento de visita, porque quando eu falo uma visita, às vezes você vai na casa de uma família, cara, você passa lá 3, 4 horas Sim. em comunhão e vai uma coisa, outra. Então, é impossível para um pastor de 500 membros viver isso com todos os membros, Sim. entende? Mas já chegou momentos da igreja, de eu estar começando a igreja e ter, depois do culto, eu levar todo mundo lá para casa. Uhum. Sair todo mundo para ir para pizza. Então, uma igreja toda, mas o quê? Uma igreja com 15 pessoas, 6 pessoas, entendeu? Aham. 10 pessoas, 20 pessoas. Cara, passou disso, você já fica. Imagina todo Eu já culto. ia perguntar quando é que o pastor vai levar o povo aqui para ir todo mundo para pizzaria. Entendeu? Então, assim, você é complicado. Então, assim, o Aham. crescimento proporciona essas esferas. Sim. Quanto menor, mais relacionamento você vai ter. Uhum. Então, eu tenho mais relacionamento com as ovelhas, de uma forma geral, porque as igrejas que eu pastorei, elas são pequenas, Uhum. né? Elas são pequenas. Eu sempre vivo nessa fase de igrejas pequenas. Então, eu converso com todo mundo, eu chego cedo, falo com um, falo com outro, vou na casa de um, tem uns que chamam mais, outros chamam menos, mas eu estou sempre relacionando. Quando eu olho e vejo, Célia me diz, ó, hoje é aniversário de fulano, eu, eu evito mandar mensagem de aniversário em grupos de Aham. igrejas. Porque se eu parabenizo alguém no grupo e depois eu não parabenizo o outro, aí eu gero uma confusão. Porque já, eu gosto mais do Eu ia pastor te Anderson. perguntar sobre a questão É, de aniversário, é, porque eu tenho muita dificuldade de mandar mensagem para as pessoas. Até em grupo, assim, eu vejo o pessoal mandando parabéns, 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 eu mando parabéns. no privado. Eu sempre mando no privado. Todas as Aí, minhas mensagens de aniversário para as pessoas é no um privado. período até, como eu trabalho com a questão de público, né, e tudo, aí, rede social, então, assim, teve um período que eu até colocava minha cliente lá, postava uma foto e colocava um parabéns, depois eu pensei, cara, não dá para fazer isso, Em porque senão tudo. toda cliente eu vou ter que fazer isso, e aí, se eu esquecer uma, ela não vai querer mais Vai, voltar. vai ficar chateada, né? É, Entende? Então, aí assim, deixei pra lá. como eu sei que isso acontece, então eu sempre parabenizo no privado. Aham. No privado eu vou lá e mando uma mensagem. Né? Sempre mando uma mensagem no privado. Quando a pessoa me avisa, porque às vezes passa situações que a pessoa não me avisa, ninguém me avisou, ninguém disse nada, Aham. e aí eu não vou também ficar mal com isso, entendeu? Eu Entendi. entendo que é uma data, o aniversário da pessoa é uma data muito importante para ela. Eu entendo isso claramente. Mas eu também entendo que uma vida ministerial, ela pode envolver isso, de você passar datas importantes suas sem que ninguém lembre, Aham. sem que você nem esteja perto da família, Sim. né? Meu filho começou a vida ministerial dele agora, mas ele já está no segundo domingo, dia dos pais, que ele não está ao lado do filho. Agora Uhum. são dois, né? E ao lado da família. Então, e não é porque ele quer, é uma escala que sai e ele está cumprindo, ele está fora. Então, Uhum. esse domingo ele teve, esse dia dos pais agora, ele teve aqui comigo, estava dando uma aula aqui, mas já estava longe da família, entendeu? É o Uhum. segundo já. Então, ou você se treina, que talvez alguém lembre do teu aniversário e talvez não. Um exemplo, o líder do nosso ministério é Guto. Uhum.
Quando o pessoal às vezes quer fazer uma homenagem para mim e pede para Guto fazer um vídeo, beleza. Mas, cara, Guto tem mais comunhão com o meu filho, com o Guilherme, do que comigo. Uhum. Guto manda mensagem para ele, manda rios, manda rios que fala aquelas coisinhas de Instagram? que É. manda aquelas coisas e tal e parabeniza ele no aniversário dele e tal. E, cara, nunca. 25 anos mexendo na vida. Você entende? Então, assim, ou Aham. você se resolve, mano, ou você tem um, né? Você É tem um. porque, é porque o Guilherme ele é mais sociável, né? Exato, exato. O Então, Guilherme é atrai. mais entregue pra todo mundo, entendeu? Então, cara, eu tô há 25 anos e não tenho isso. Eu não tô cobrando, não. Eu só tô te Aham. dizendo pra você ver que se eu resolver. Olha, o pastorzão não tá cobrando, tá? Eu tô dizendo que se você resolver se magoar por causa disso, mano, Sim, você trava. Você trava, entendeu? Então, sim. assim, se o teu pastor te ligar, ótimo. Se ele não te ligar, não deixa de ser teu aniversário. E eu Amém. não tô me defendendo para não ligar, não. Se me mandar uma mensagem, principalmente se é aniversário da esposa, me manda mensagem, eu vou mandar. Geralmente eu não mando direto para a irmã, eu mando para o esposo e ele apresenta É, para a então esposa. no meu aniversário eu vou te mandar uma mensagem. Tô indo tomar um café aí, pastorzão. Pronto, pode vir, é aniversário, venha. É benção. Nossos cafés é sempre pela manhã às 8h30, 9h, e à tardezinha, final da tarde, Ainda 5h30. tem o horário Já tem um certinho. horário. Que você aparecer lá, levar um pão, um bolo. Acho que eu marco um bolo daquele que só ele sabe entregar direitinho. Tá certo. Então, o relacionamento ele é fundamental na vida do cristão, Sim, sim, sim. na saúde da igreja, Na saúde da igreja. na saúde do É, é, ministro. é. Eu não vejo uma igreja, uma pessoa. Bom, vamos anular o termo igreja e vamos botar. Eu não vejo uma pessoa saudável se ela não se relaciona. Uhum. Eu não vejo. Eu não vejo saúde nela. Entende? Dentro da sua esfera, eu sei que uns mais que outros vão viver isso. Isso é um fato. Uhum. Né? Existem pessoas muito mais comunicativas que outras. Isso é um fato. Sim, Mas eu não vejo saudável uma pessoa que se isola. Entende? Porque a Bíblia já diz: aquele que se isola está buscando os seus próprios interesses. sim, Entende? Então eu não vejo isso como algo saudável, eu não vejo. E falando de alguém que é o desejo natural é se isolar. sim. Entendeu? Eu desejo naturalmente me isolar. Quando eu saio para pescar no meio do nada, Isso que eu ia dizer. que eu Por não isso que vejo, você foi procurar o seu hobby, a pescaria. cara, no meio do nada, não tem ninguém, não passa ninguém. Eu digo, ô Feliz Jesus, da vida. passo o dia todinho lá olhando aquela paisagem. De boa, cara. De boa. Eu não gosto de multidão. Eu não Sim. gosto de ir para multidão, para festa. E olha que eu já fui para eventos, um evento que entrou no Guinness Book como um dos maiores eventos do mundo. Eu já fui para esse evento chamado Galo da Madrugada. Aham. Eu já participei inúmeras vezes de um evento também conhecido como um dos maiores do mundo, que é São o João? São João de Caruaru e o São João de Campina Grande. Sim. Eu já participei desses dois eventos. Então, não é questão, não é multidão. A questão é que, de fato, eu não tenho aptidão para isso. Aham. Entende? Eu me entendo, mas também eu não posso me isolar. Sim. Entendeu? E morar numa cabana no deserto, no meio do mato, que ninguém tem acesso lá. Não posso fazer isso. Eu sei que isso não é saudável para minha vida. Sim. Entende? Então, é você se encontrar, cara. Eu acredito que o grande lance do relacionamento é você se encontrar consigo mesmo. E saber E assim, cara, tá errado isso aqui na minha vida, eu vou acelerar. E aquele cara que se encontra consigo mesmo, cara, essa tuia de pessoas que eu quero ter do meu lado tá errado também. Eu tenho que fazer uma seleção aqui. Porque sim, eu sim. não acredito que pessoas que têm multidões do lado dele, ele tá bem. É como aquela situação que eu disse do meu amigo, né? Sim, Então eu acabei me isolando dele, me afastando e tal, porque eram situações totalmente diferentes. Então o cara vivia uma vida diferente, não tinha sim, sim. uma pessoa que é solteiro. Primeiramente, eu sou casado. Já começa Ah, um problema de relacionamento É. aí, né? Aí o cara Duas quer vidas viver uma diferentes. vida de solteiro. Eu tenho uma vida de casado. Sim, Outra. O cara é de farra, de festa. Aí hoje a minha festa é outra, sim, né? Então, é, assim, já estava totalmente diferente. sim, Então, sim, assim, existem pessoas que realmente é é, necessário a gente se isolar é. pelo que a gente está vivendo hoje.
Então, pela vida que a gente leva. Cada um escolhe a vida que quer levar, né? Sim. Eu escolhi viver a palavra. Sim, sim. Então, tive que arrumar outros relacionamentos, né? Você vai ter que ter pessoas, cara, dentro da tua vida que você vai ter que contar com elas. Sim. Tony Cook falou em uma ministração que eu estava presente com ele, ele falou da amizade que ele tem com Rick Renner. Uhum. E Rick Renner da amizade que tem com ele. Quantas vezes ligaram para confidenciar coisas um ao outro, entende? Então veja, agora ele pode fazer isso com todo mundo? Não. Mas hoje as pessoas estão confidencializando sua vida na internet, cara. Sim. Olha o problema que eles estão arrumando para eles, né? Não sei se é para atrair seguidores, não sei para que bexiga é. Mas assim, eu vejo um exagero, entendeu? Sim. E tem pessoas que não tem ninguém que possa contar. Tá morrendo ali e não tem uma pessoa que possa... Cara, tu tem como me dar tem como vir aqui agora? Não tem. Então, eu não posso viver nesse extremo de não ter ninguém com quem ligar, mas também eu não posso ver esse outro extremo de minha vida é exposta para todo mundo. Sim. Tá entendendo? Então, assim, é bem desafiador essa coisa de relacionamento. Amém. Mas para aprender a se relacionar, é olhar para a palavra e andar em amor, né? Andar em amor. Então, andando em amor, você consegue se relacionar com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Porque, independente daquele que te impulsiona, quanto aquele que te fere, você vai estar andando. Andar em amor. Então, vamos ficar com essa palavra, com mais inspirações para a nossa vida. Amém. Avance segundo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, aprendendo a se relacionar e andando em amor na palavra. Amém? Curta, comenta, compartilha e aguardamos vocês no próximo episódio. Amém. Glória a Deus.